Sim, sim. Não, isto aqui foi só. Sim, sim. Para pessoas da igreja, não é? Porque tu agora já estás mais Sim, eu preocupado. estou a pregar para o coro, não é? Já estás mais preocupado em tentar convencer as pessoas da igreja. Sim, sim, porque convencer o mundo é muito, muito difícil, porque está de tal forma enraizado e não é, acho que é importante isto. Nós vivemos numa sociedade, nós que somos mais velhos, que agora já nem se chamam jovem, não é? O nosso irmão a curso dizia Paulo Daniel, pensava sempre, o que ele ia dizer, jovem Daniel, mas diz sempre Paulo Daniel. Mas nós que vivemos noutra geração, crescemos a achar que certas questões eram no mínimo tabu. Por exemplo, o aborto era uma questão que nem se falava, mas as novas gerações, os mais novos que aqui estão, vão crescer, nasceram já depois do aborto ser legalizado. Ou seja, isto de falarmos do aborto ser uma coisa ilegal, impensável, eles já não vivem nesse tempo. Pertence ao passado. Pertence ao passado. É como o divórcio. Eu sou do tempo em que o divórcio era uma coisa assim, bastante estranha, bastante rara, pouco comum, e que, como é que vai ser aquela vida daqueles filhos e tal. Eles vão crescer num mundo em que o aborto é banalizado, a questão da homossexualidade é banalizada, a questão da transexualidade é banalizada, e vai ser muito difícil. Quem não tem princípios arraigados na palavra de Deus ter esta posição. Vai ser cada vez mais difícil pessoas que não são tementes a Deus terem este tipo de posição. E outra coisa, o meu objetivo não é que o aborto seja ilegal, porque acho que isso vai ser difícil. O meu objetivo é que o aborto seja impensável, que não seja opção. Quando surge uma situação destas, não se pensa, a primeira opção é esta. Nem sequer está, tal como naquele casal que eu vos falei, não estava nos planos. Vamos lá. Há mais alguma questão? Se houver, é só levantarem. Mas depois a dizer, ficar a saber quem é. Não há problema. Não tem problema. Estou a brincar. Alguém tem que recolher. Exatamente. É só levantar o papel. Exatamente. Então, se alguém realizar um aborto, isso que nem seja pensável. Então agora, se alguém realizar um aborto voluntário, talvez pela pressão das circunstâncias ou outras influências, qual o caminho que lhe resta? No contexto. Eu não vou dizer isto, atenção. Não vais dizer? É para o inferno e depressa. Não, claro que não. Eu creio que é um pecado. Mas percebo, a última coisa que nós devemos ser enquanto igreja é insensíveis e ser ofensivos para as pessoas. Claro, vamos dizer, é pecado, fizeste mal, mas estamos cá para te ajudar no processo de cura. Não vamos dizer, olha, fizeste isso, porque há este grande problema nas igrejas, costuma-se dizer que a igreja é o único exército que mata os seus mata os seus feridos, executa os seus feridos. Ou seja, temos um ferido e acontece muito, por vezes também são as próprias pessoas que se afastam, não é? Fazem certas opções da vida e lá vão elas. Mas aquelas que querem, não é fazer impor a sua vontade sobre a igreja, não é isso. Se chegar aqui alguém e dizer, olha, eu quero que me casem com um homem e vocês têm de fazer. Claro que não estou a dizer isso, mas alguém que está a passar por uma situação difícil, dramática, pode ser a questão de um aborto, pode ser outra questão qualquer. A última coisa que a igreja deve fazer é pô-la fora. O que é que Paulo diz para pôr fora aquele que diz que é irmão e que vive em pecado e continua em pecado? Esse nem pouco mais, não é? É diferente, creio eu. Há perdão, há um processo de cura e não é fácil porque é uma mentira que o mundo vende de que fazes isso e nem te vais lembrar mais.
Vai ser é quase como ter o período. E há casos dramáticos de mulheres que ficam com aquilo para toda a vida. Não vou entrar naquela questão que alguns entram. Depois não vais conseguir ter filhos, não sei o quê. Pelo que sei, já foi mais assim. Hoje em dia, com os métodos que põe em prática, é bastante seguro para a mulher, mas para a criança não. Mas temos de ser, enquanto igreja, precisamos de ser mais sensíveis a isto. Não deixar de dizer aquilo que eu disse, se calhar posso não ter dito da forma mais sensível, mais delicada, mas o meu objetivo é que quem ainda não cometeu esse tipo, não fez isso, é mais esses, mas claro, os outros também, não se metam. Não considerem sequer essa opção. Façam o que a Bíblia diz e, principalmente, tomarem, eu depois vou falar isso no fim, tomarem opções de vida que nunca conduzam a isso. O grande problema é que pessoas tomam opções na vida que depois levam a ter filhos quando não devem. Mas não sei se terei dado uma resposta. Há perdão. Todo pecado tem perdão, mas deve reconhecer o mal que fez, e a Igreja, aí é muito importante, a Igreja deve ser sensível e não ser, lá está, o tal exército que executa os seus feridos. Ser um hospital. Sim, é um hospital para doentes. Não. Então, o outro ponto era como recuperar uma pessoa que pecou contra Deus e contra outros. Designadamente, por exemplo, a criança que matou. Sim. Obrigado. Sim, é como recuperar, pois. É estar lá para ela, a tentar que ela perceba, mas aqui é como recuperar. Sim. É assim, se ela está disposta a ser recuperada, se ela reconhece o mal que fez, é uma coisa, não é? Agora, se continua a achar que está tudo bem, aí acho que até eu não gostaria de estar nessa situação, de alguém que faz uma coisa destas e acha que está bem. Agora, se a pessoa quer ser recuperada, deve admitir o mal que fez e procurar a ajuda da Igreja. Agora, como recuperar? São tudo perguntas fáceis. Sim. Não. É sermos igreja, é sermos uma família. Todos nós, nas famílias, cometemos erros. Eu já cometi erros também na minha vida, em termos de igreja, e qual foi a minha postura? Eu falhei. Eu fiz mal. Eu contribuí para, no meu caso, afastamento, para divisão no meio da igreja. Mas reconheci mal o que fiz. Fiz, olha, estou cá. E procurar não é fazer de conta que nada aconteceu. Não, claro que as coisas aconteceram, mas não vamos estar sempre ali olha, esta foi aquela que abortou, olha. Não, tentar, na medida do possível, tratá-la como se nada tivesse como se não tivesse acontecido, a não ser que haja consequências legais. Sim. A questão, tu já falaste na questão do perdão. Sim. O perdão tem um processo. E quando o processo decorre nas devidas etapas, a coisa fica encerrada. Sim, exatamente. Não é? E o perdão não é amnésia, não é igual à amnésia. Exatamente, sim. Mas o perdão é nunca mais trazer à conversação o assunto que foi tratado. Sim, usar isso como lançar em rosto. Sim. Então, se a Igreja souber perdoar, se a pessoa quiser ser perdoada, se as etapas forem executadas como devem, o assunto está resolvido. Sim, teoricamente. Sim. Mais claro, pode haver repercussões legais em alguns casos, mas em questão de igreja está. Sim. E depois lá está, como recuperar a pessoa. É preciso que a pessoa queira que seja recuperada. Exatamente. Se ela se afastar. Sim. Torna-se mais difícil. Pode existir algumas iniciativas, mas. Sim. E acho que acaba por ser isso. Não ostracizar, mas isto procurar ajudar. E só mais uma coisa. Nós, para sabermos que uma coisa está à direita ou uma coisa está à torta, precisamos ter uma referencial. Exatamente. E se aquilo de que nos alimentamos
não é a palavra de Deus, se é a maneira de ver do mundo, vai ser muito mais natural nós acharmos que está tudo certo, que há sempre esse risco. Mas sim, há perdão, é possível recuperar, e esta questão do aborto é particularmente complicada porque muitas vezes não se sabe sequer. É o tipo de pecado que se pode cometer e ninguém saber. Mas também não aconselho ninguém que passe por essa situação que esconda, vai viver a vida toda a olhar para trás do ombro, porque nunca vai ficar tranquila quanto àquilo que fez. Como em certos casos, adultério ou outros pecados que são ocultos, que ninguém. Claro que no aborto sabe-se, não é? Quem fez. Mas dá para esconder, dá para passar despercebido. Mas é importante realmente quem passou por essa situação, se alguém passou por essa situação, de, em primeiro lugar, admitir o mal que fez e buscar o perdão. Sim. Portanto, tinhas aí mais? Tenho aqui outra questão e já vou agora. Só tenho esta, não dá para selecionar. Qual a postura correta perante uma criança que às 20 semanas é acéfala, ou seja, sem cérebro? Abortaríamos sabendo que quando nascesse morreria logo? Esta é aquela pergunta que não é fácil dar uma resposta. Não é fácil dar uma resposta. E aí, eu gostaria de ter, se me acontecesse isso, de ter a verticalidade, por assim dizer, e manter, sim, vamos levar isto. Deus tem os seus propósitos. Eu não vou dizer que serei capaz de o fazer, atenção, não estou a dizer que serei capaz de o fazer. Mas aquilo que eu gostaria de ser capaz de fazer, mesmo com muito sofrimento, mesmo com muita dor, ser capaz de levar avante. O Senhor tem os seus propósitos e não vou estar a fazer de Deus. Atenção, eu não sei o que faria, muito sinceramente, mas gostaria de dizer, era isto que eu gostaria de ser capaz de fazer. Mas aí é preciso as duas pessoas estarem em sintonia, e isso é muito importante também, escolher alguém que... E não estou a tentar desviar do assunto. Eu não tenho uma resposta fácil, porque a pergunta também não foi para me entalar, não é? Eu sei que isto é para nos edificarmos e para nos ajudarmos. Mas acho que isto é algo que se deve ser falado até durante o namoro. Eu costumo dizer, namoro, fala-se tanta coisa, faz tanta coisa que nem se devia fazer. Devia ser a falar destas questões que depois vão afetar a nossa vida, que vão acontecer de facto, podem acontecer na nossa vida, e as decisões estarem tomadas previamente. Um irmão nosso costuma dizer, as decisões mais fáceis são aquelas que já estão tomadas antecipadamente. Ou seja, não é na hora, vamos logo se vê, não. É claro que há coisas que a gente não pode prever, não é? Mas aí é muito importante os dois terem a mesma visão, porque não é fácil. Não vou dizer, é só estar ali mais uns meses e depois nasce e está tudo resolvido. Não é, claro que não é fácil estar ali 9 meses, muitos dos quais se sabe que o que está a ser gerado não vai sobreviver. Não tem futuro. Não sei se alguém terá uma resposta melhor. Eu digo, o que eu gostaria de ser capaz de fazer para ser coerente, para ser consistente com a minha visão, é esta. Mas atenção, que ninguém use isto. Isto acontece, portanto o aborto deve ser legal em todos os casos. Claro que é esta a armadilha, a chantagem emocional que muitos fazem para legitimar o resto. Ou seja, pegam num caso difícil para transpor para todo, para generalizar. Não é? Sim. Não é. E há outros casos. Há casos em que se nota que o que está dentro, o que está a ser gerado, já ouvi um caso em que aquilo nem parece humano, parece um bicho,
que for, situações muito complicadas. O que é que vamos fazer? Vamos forçar aquela mulher a levar a sua gravidez até ao fim, sabendo que o que está a gerar não tem possibilidade de subsistência. É inviável. Assim, estes casos, lá está, estavam previstos na lei anterior e ainda estão. Olha, que o Senhor dê muita graça a quem passa por isso. E digo, não iria ostracizar alguém que tomasse uma decisão dessas, porque é uma situação dramática. Mas lá está, são situações completamente raras. Olha, eu vou dar-vos um exemplo. Isto foi antes da pandemia, foi. O bebê sem rosto, toda a gente ouviu falar, não é? E reparem como nós achamos cruel aquele médico, não é? Aquele médico foi cruel, não é que achemos que foi incompetente. Deveria ter, pelo menos, enquanto médico, ter-se apercebido do que tinha acontecido, do que aquele bebê tinha graves limitações, e não teria... Achavam que ele ia morrer logo, mas ainda aí está. Devia pelo menos ter sido capaz de detectar as anomalias e depois os pais que decidissem. Porque vemos estes casos e ficamos um bocadinho sem... por acaso nunca ninguém me apertou com esse caso, mas não com esse caso em particular. É um caso complicado. Mas o que é certo é que aqueles pais conseguiram adaptar a sua vida, claro, com muito custo, conseguiram adaptar a sua vida para ter aquela criança. E a questão também depois onde é que se traça a linha? Aquela vida é viável, vai ter muitas limitações, os pais vão se calhar ter de ajustar a sua vida por completo, mas assim, nós na vida aprendemos muito mais com as adversidades do que com as facilidades. E o Senhor promete dar graça. Agora, o que é que muitas vezes se faz? Tenta-se encontrar uma saída fácil. Não é fácil, não vou dizer, olha, é assim, faz assim, lá está, a falar de cima da boca. É fácil. É assim, eu tive 2 filhos, nasceram saudáveis. Tens? Sim, tenho 2 filhos, e tenho mesmo só 2 filhos, não é? Graças a Deus, lá está. E é importante isso, porque não ter relações fora e desprotegidas e que depois... Porque imaginem assim, é algo que me causa uma certa... não é angústia, mas preocupa-me. Jovens que namoram com uma rapariga e calha de ela engravidar e ela quer abortar. É um trauma também para o homem, não é? Porque imagina, o homem quer, mas a mulher não quer. Por isso é que é muito importante ter os dois o mesmo pensamento. Enquanto falavas do namoro, eu lembrei que nós somos portugueses, não é? Os portugueses que programam assim a long time em cima de joelhos. Sim. E então, aquele povo que nem se governa nem se deixa governar. Exatamente. É este tipo de pessoas que nós somos cá neste canto da Europa. Mas a importância de falarmos as coisas antecipadamente, planear. Sim, porque alguns dos que aqui estão não namoram, irão namorar, possivelmente, poderão, mesmo os que não, terão outros dilemas, mas poderão estar a pensar nisso, e é importante, antes de o fazer, que tomem as decisões certas, porque depois a vida de algumas pessoas é como aquela pessoa que tropeça no primeiro degrau e depois vai para ali abaixo. E depois, por exemplo, aquela mulher que está agora a ser julgada, a mãe da Jéssica, aquilo foi uma sucessão de erros uns atrás dos outros, que acabou em desgraça, não é? Acabou em desgraça com esta, e, assim, é muito complicado. Mais uma questão. Mais fácil. Também fácil. Não, mas atenção, há perguntas difíceis que sejam aqui, não é? Porque depois não... Depois acaba. Depois não.
porque estamos em família, não é? E é importante, porque é uma coisa que é uma expressão que alguém usava. Não mandes os teus filhos, os teus jovens, para a guerra com uma espada de papel. Porque eles andam aqui com argumentos de espada de papel e chegam à vida real e as espadas são reais e depois, olha, afinal... Não estava preparado. Não estava preparado. E muitos chegam às universidades, chegam a outros meios, andam na igreja e só ouvem justificações assim que não tem jeito nenhum. E que depois chegam à vida real, chegam a confrontos, debates de ideias reais e dizem, afinal disseram-me isto e eu nunca ouvi este ponto de vista e afinal há mais do que aquilo que me tinham contado. Exato, quer dizer, de 0 a 100, disseram 5, olha, faltava 95. Exatamente, não devemos esconder isso. E mesmo que aqui eu gagueje, porque não sei o que dizer, porque de facto são questões complicadas, é bom que nós percebamos que isto é um assunto preto e branco. Maioritariamente, mas há ali algumas zonas que são de facto complicadas, mas não vamos dizer que é tudo cinzento. O problema é tornar tudo cinzento. Claro que há aqui algumas questões mais complicadas já. Não vou negar isso, sim. Muito bem. Ainda tens mais? Muito bem? Sim. Eu ainda tenho mais uns minutos. Sim. Como é que posso confortar e aconselhar alguém que após o nascimento do filho o matou? Sim. A pessoa é descrente, mas está arrependida. Pois. Mas isso provavelmente será um caso real. Pois, sim. Provavelmente. Sim. É um infanticídio. Isto tem acontecido. Nós temos visto alguns casos, particularmente quem vê CMTV, vê mais disso, infelizmente. Há muitos casos assim. Há perdão para isso. O que essa pessoa precisa, acima de tudo, qualquer pessoa precisa, é do Evangelho, precisa da salvação que Deus dá. Porque eu costumo dizer, Deus não quer que todos os homens sejam heterossexuais, Deus não quer que todos os homens sejam cisgênero, Deus não quer que todas as pessoas sejam pró-vida. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é que as pessoas precisam e que não há... Até pode ser essa pessoa perceber que há perdão para isso, porque ela própria provavelmente não se perdoa, encontrar alguém, claro que agora o mal está feito, não é? Não vamos... E nem vamos reduzir, nem se deve reduzir... Sim, não vamos dizer o que fariam alguns, e os tais que matam, mas aí será um descrente provavelmente, ou não, mas... é ir em cima deles, tu és assassino, és isto, é aquilo, é mostrar-lhe qual é a solução para aquele problema, porque para aquele problema há solução. Havia solução também para o problema da gravidez, porque é a depressão pós-parto, não é? Como é que se chama isto? As mulheres têm esta coisa e por vezes até põem termo à vida dos filhos. Tem havido alguns casos assim, e há aquelas que conseguem esconder a gravidez o tempo todo e depois vão meter no caixote de lixo ou entregar noutros sítios. É complicado. Mas que possa ser essa a oportunidade de essa pessoa perceber que há perdão, que há uma solução. Eu acho que aqui a palavra-chave é isto. Mas exatamente, sim. A pessoa é descrente, assim, e não é alguém que sim, se for alguém, o assunto. Se fosse alguém que fez aquilo e vive como se nada fosse, aí é mais difícil. Porque a grande vitória do diabo é convencer as pessoas de que aquilo que é pecado não é pecado. E as pessoas vivem bem com a sua consciência adormecida. Esta pessoa precisa do Evangelho, como qualquer outra, e se calhar poderá estar mais receptiva do que muitos outros. E Deus está a dar-te a oportunidade, Deus está a dar a oportunidade da vida. Não negaste a oportunidade da vida ao teu filho, claro que não precisamos dizer dessa maneira, mas
não é muito sensível, não é? Mas Deus está a dar a oportunidade da vida. E possivelmente esta pessoa está muito mais receptiva ao Evangelho do que o cidadão comum. O cidadão comum hoje sente-se bem com a vida que leva, sente-se bem com o que fez. Ninguém não se sente minimamente acusado ou com consciência pesada por aquilo que fez ou que faz. Ele está mesmo bem como está. Esta pessoa não está. Porque faltam-nos pessoas assim. Nós não temos, de modo geral, pessoas assim. Vocês já ouviram provavelmente narrativas sobre um sermão que o Jonathan Edwards deu já em 1700 e tal, o Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, em que as pessoas agarravam-se à cadeira com medo de cair e parar ao inferno, porque de tal forma o poder de Deus naquela altura e a convicção de pecado que havia. Hoje em dia, as pessoas vivem... Não... O pecado é dizer que algo está errado. Não é? Tivemos um mês inteiro dedicado a um pecado específico, que é o orgulho, não é? Orgulho, não é? As pessoas sentem-se bem com a vida que vivem, está tudo certo, não há... O pecado não existe na sociedade hoje. E esta pessoa arrependida, pessoas arrependidas, é uma raridade no nosso mundo. Não, é isso. Da minha parte, não tenho mais questões. Há uma questão. Então posso pôr uma questão. Há uma questão que alguns colocam. Já estava a pensar. Alguns dizem: o que é que achas? Só para nós pensarmos também um bocadinho. O que é que acontece às crianças que são abortadas? Estás a perceber onde é que eu vou chegar? Não? Alguns casos já estou a perceber, mas não tenho a resposta. Sim. Nós normalmente iremos, os bebés que são abortados vão para o céu, não é? Então porquê privá-los dessa oportunidade, não é? O aborto, no fundo, manda mais crianças para o céu. É assim, não temos a certeza se vão para o céu ou não. Não sabemos. É o entendimento comum da cristandade, não é? Que morreu, mais uma certa idade. É o entendimento convencional. É o entendimento convencional. Eu particularmente estou fora desse entendimento convencional. Eu não sei, mas lá está. Como não sei, e não estou eu no lugar de Deus para dizer quem é que vai para o céu ou não, não devo negar a oportunidade da vida a ninguém. Mas é um argumento que alguns, lá está, os que são pró-escolha querem pegar naquilo que no livro que nós temos, como naquelas passagens que eu vos li de Êxodo e de Números, penso eu, que querem pegar naquelas passagens. Tu dizes a Bíblia, então deixa-me ver se encontro aqui alguma coisa, e deturpar, bem deturpado. Tu que és o homem das matemáticas e dos gráficos, tenho um gráfico que partilhei com o nosso irmão Jacinto no domingo, estivemos lá a discutir umas coisas. Pode ser que me ajudes ali a entender precisamente uma zona cinzenta. Uma zona cinzenta. Está bem. Então, ficamos por aqui então? Ficamos por aqui. Olha, agradeço a vossa atenção e nós teremos agora tempo certamente para conversar um pouco, se calhar fazer algumas perguntas, alguns estejam à vontade para fazer reparos, coisas que eu tenha dito que não tenham sido claras, que tenham sido, lá está, que sejam espadas de papel. Eu não quero munir ninguém de espadas de papel, para que depois argumentos que sejam facilmente desfeitos, não quero isso, mas quero, e volto a dizer, o meu desejo é que o aborto seja impensável, não seja uma opção, e temos de ser sensíveis também principalmente para com estas pessoas que de facto cometeram um pecado grave, por força das circunstâncias, por força daquilo que lhes foi dito, e precisamos ser, enquanto igreja, precisamos ser sensíveis também em relação às pessoas. E eu vou ser sensível em relação a vocês e vou-me calar e vou dar lugar ao nosso irmão Curso para terminar.